Dizem que cada cabeça é um mundo. E acho que você concorda comigo que isso é verdade. São 7 bilhões de pessoas no planeta e cada uma com as suas opiniões, com os seus valores e modos de enxergar a vida. Por isso, a percepção do que é certo ou errado muda de acordo com a cultura e até mesmo de uma pessoa para outra. Apesar disso, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos descobriu que todos nós seguimos um mesmo processo mental para definir o que é certo e o que é errado. As pessoas, em geral, consideram erradas atitudes como fazer mal a alguém, cometer injustiça e desrespeitar autoridades. Mas essa constatação levanta uma pergunta. Se a humanidade realmente desaprova essas condutas, por que existe tanta crueldade no mundo? E será que as coisas ruins sempre existiram? A Bíblia mostra que não. Nós fomos criados no mundo sem maldade. Mas aí o mal, ou seja, o pecado, surgiu. Por isso, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, muitas vezes não conseguimos fazer o bem que queremos. Pecar para o cristianismo significa errar o alvo, transgredir a lei. É o pecado que nos afasta de Deus. Porém, não sei se você já percebeu, hoje em dia falar de pecado parece que não soa bem. Muitas pessoas não concordam em seguir regras e preferem levar a vida da forma que entendem ser melhor. Mas pensar assim não nos deixa livres do pecado e nem de sofrer as terríveis consequências dele. Isso porque o pecado não atinge apenas o indivíduo que peca. Pelo contrário, a sociedade em que esta pessoa vive também sofre as consequências. Mas se houve uma época em que não existia maldade no mundo, como foi que o pecado entrou em nosso planeta? Vamos pensar sobre isso? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. O dia 2 de outubro do ano de 1992, no estado de São Paulo, no presídio do Carandiru, houve uma rebelião dos internos do pavilhão 9 da cadeia. E essa rebelião culminou com uma terrível massacre. O conflito entre prisioneiros e a polícia gerou um triste número de 111 mortes. Sabe que esse dia foi um dia de tragédia. Mas houve uma rebelião que envolveu muito mais gente que o conflito de Carandiru. Uma rebelião universal, com efeitos catastróficos em todos os sentidos até os dias de hoje. Você lembra do dezembro do ano 2019? Todos nós fomos surpreendidos por uma notícia que ameaçava com a vida de toda a humanidade. Ouvimos falar do surgimento de uma pandemia chamada Covid-19. Esta pandemia trouxe tanta tragédia, crise, e cada dia leva milhares de pessoas para a morte. Mas a primeira pandemia ocorreu faz milhares de anos atrás, quando em um lugar perfeito apareceu pela primeira vez a mancha do pecado. E sabe onde começou? Lá no céu. Lá no céu, os anjos foram contaminados por o pecado, que foi como uma pandemia. Mas essa pandemia também alcançou aqui a terra. E hoje, o pecado também leva milhares de pessoas cada dia para a morte eterna. Uma rebelião no céu, uma pandemia chamada pecado
quebrou a harmonia no universo perfeito que havia sido criado por Deus. Mas ali surge a pergunta: como o pecado apareceu? Como Satanás apareceu se Deus não criou alguém com maldade no seu coração? Graças a Deus que a Bíblia apresenta a origem e o fim do mal. Para isso, eu quero contar o que a Bíblia fala. Você sabe que todos os seres celestiais reconheciam a Deus com lealdade e amor. Ou seja, no universo havia perfeita harmonia. Misteriosamente, o mal começou no céu, em um ser totalmente perfeito criado por Deus. Deus criou os anjos com liberdade e vontade para servir ao seu Criador. Porém, um deles perverteu a liberdade. Por isso, tornou-se independente de Deus e se rebelou contra Deus. Na Bíblia, usando a figura dos reis de Tiro e Babilônia, menciona como o pecado começou. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 ao verso 14, no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12, verso 14, diz assim, verso 12: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Verso 14 diz: Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra. Assim aparece como começou o pecado. E olha só, o pecado começou com um anjo que tinha características muito especiais. Número 1, ele era um querubim protetor. Quem é o querubim? Querubim é uma posição privilegiada entre os anjos. Sabe que o livro de Isaías, capítulo 37, verso 16, diz que Deus mora entre os querubins. Ou seja, os querubins estão diretamente na presença de Deus. Número 2, a Bíblia diz que ele foi criado perfeito. Ou seja, ele tinha prestígio. Seu nome significava portador da luz. Ele tinha glória. A terceira característica que a Bíblia fala é que ele estava cheio de beleza e sabedoria. Ou seja, antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo nobre. Ele era perfeito. Seu porte era majestuoso. Uma luz especial brilhava no seu rosto. No entanto, o orgulho, a inveja e o egoísmo corromperam seu caráter. Por isso que em seu egoísmo, ele cobiçou ser igual a Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 14, o verso 13, o 12, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Verso 13, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, Lúcifer desejava o poder e a posição de Deus. E no céu começou a contaminar a mente dos outros anjos, distorcendo o caráter de Deus, dizendo que Deus é injusto, que Deus é arbitrário, que suas leis não podem ser cumpridas e que ele prometia a liberdade. Então, como uma pandemia, aquele sentimento foi rapidamente contaminando a todos os anjos. Você sabe que 1/3 dos anjos do céu foram contaminados e dali ele se tornou um adversário. Ele teve muitas oportunidades de se arrepender de seu mau caminho, mas seu orgulho não permitiu. E então ocorreu a primeira guerra no universo. O livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 ao verso 9, fala o seguinte. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo.
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Uma pergunta que muitos estão fazendo é por que Deus não destruiu Satanás quando ele se rebelou? Agora, se Deus tivesse destruído Satanás, uma dúvida teria surgido no universo. A dúvida seria, por que Deus o destruiu? Acaso ele estava certo e Deus quis silenciar o inimigo? E por isso que Deus permitiu que o tempo revelasse ao universo o verdadeiro caráter de Deus e a verdadeira maldade que havia no coração do inimigo. Mas você sabe que o pecado é um mistério. Como um coração perfeito foi contaminado? No entanto, sabemos que Deus criou seres livres e inteligentes para que pudessem servi-lo. E eles pudessem servi-lo de maneira voluntária, por amor. Era uma escolha. Mas um deles escolheu se rebelar contra Deus. Deus criou também Adão e Eva aqui na terra. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou como robôs programados para obedecer. Ele fez seres livres e inteligentes. Mas como você pode provar que você é livre? Quando a liberdade é posta à prova. Eles tiveram que passar por um pequeno teste. O livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17, diz que Deus plantou uma árvore lá no meio do jardim do Éden. E Deus proibiu não comer do fruto de uma árvore. Agora, eu digo, este é um pequeno teste, porque teria sido muito difícil se Deus tivesse dito assim, só pode comer o fruto de uma árvore e tudo demais está proibido. É muito difícil. Mas Deus disse assim, você pode comer de tudo, menos do fruto de uma árvore. Então, aquele pequeno teste demonstraria sua lealdade e o amor para servir a Deus. Era um pequeno teste de obediência, fazendo o uso inteligente da sua liberdade. E você sabe que Adão e Eva foram avisados do maligno. Eles sabiam que só havia um lugar onde ele poderia tentá-los, precisamente na árvore proibida. Mas olha só, como é o ser humano. O ser humano gosta de se aproximar de onde é proibido. Corre sempre os maiores riscos e acaba nos grilhões da tragédia e da morte. Um dia, Eva se separou de seu marido e se aproximou de onde não deveria. E ali aparece o livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, e conta a triste história da queda do ser humano. Mas Eva nunca imaginou que Satanás viria disfarçado no mais belo animal da criação. Você sabia que a serpente hoje é um dos animais mais temíveis por causa da maldição após o pecado, mas lá no jardim do Éden era o animal mais lindo. Agora a serpente aparece falando com Eva. E Eva é seduzida pelo demônio, pois essa é a especialidade do demônio. Disfarçando-se do mais belo, depois seduzindo. Satanás hoje continua com a mesma estratégia. Ele nunca mostra o rosto. Ele se esconde atrás daquilo que atrai você, atrai sua atenção, para logo seduzir e conduzir o ser humano até a morte. Se o diabo quer arruinar a vida de uma menina, ele vai se esconder por trás de um belo jovem para separá-lo de Deus. Se ele quer arruinar a vida de um jovem, ele pode aparecer atrás de uma garota muito bonita para separá-lo de Deus. Ele atrai por meio de um lugar, uma pessoa, um vício. Tudo que separa você de Deus é usado pelo inimigo. Então, termine com tudo aquilo que não te ajuda a crescer, tudo aquilo que te impede de estar perto de Deus. E Satanás apareceu disfarçado. E a primeira coisa que colocou na mente de Eva foi a dúvida.
Você sabe que a dúvida sempre será uma das maiores armas do diabo. O mesmo queria fazer com Jesus lá no deserto da tentação. Colocar dúvida em Jesus. Você lembra a primeira tentação? Se tu és o Filho de Deus. O Pai já havia falado com ele e havia dito assim: tu és meu Filho amado. Agora Satanás vem dizendo: se tu és o Filho de Deus. Lá no jardim do Éden, Deus havia dito que no dia que comerem do fruto da árvore proibida, vão morrer. Agora vem Satanás dizendo: não morrereis. O inimigo tem uma maneira interessante de colocar sua semente em nossa mente. Você sabe qual é? É através dos sentidos. Isso. Os sentidos são as portas do coração. Você decide abrir ou fechar, porque tudo que entra pelos nossos sentidos é com que nós preenchemos nossa mente. Olha só, lá no jardim do Éden aparecem os 5 sentidos. Eva viu o fruto. Número 2, ouviu a serpente. Número 3, pegou do fruto proibido. Número 4, comeu. Ou seja, Eva colocou seu apetite acima da palavra de Deus. O pecado era um ato consciente. Eva escolheu acreditar em Satanás ao invés de Deus. Ela aceitou a proposta que a serpente lhe deu. Qual a proposta? Você será como Deus. Ela se colocou de lado de Satanás, aceitando viver independente de Deus, sendo seu próprio Deus. É isso que agora Satanás consegue colocar na mente de milhares de pessoas, seduzindo pelos sentidos, para que você possa viver longe de Deus, uma vida sem regras, onde o apetite está acima da vontade de Deus, onde os sentimentos estão acima da palavra de Deus. Mas deixa eu lembrar uma coisa, Deus não criou robôs, Ele criou seres livres e inteligentes. Por isso, o melhor uso da sua inteligência é usar a sua liberdade para escolher amar e servir a Deus. Hoje você e eu temos a mesma liberdade para escolher o que é melhor. Infelizmente, muitos optam por um caminho diferente. Muitos optam por se rebelar contra Deus. Quando o pecado entrou em nosso planeta, afetou tudo. O pecado foi como um vírus que se transmitiu rapidamente. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram. E o livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, diz que não há pessoa que não peque. Ou seja, todos nós somos pecadores. Desde o momento em que nascemos, carregamos em nossa vida a inclinação de viver independente de Deus. Nós já viemos com um egoísmo enraizado em nosso coração. Diz Davi no livro de Salmos, capítulo 51, verso 5, na maldade eu fui formado. Ou seja, nós já viemos com uma natureza de pecado. O vírus do pecado está dentro de nós. E se não tomarmos o remédio, morreremos lentamente e eternamente. E você sabe que o único remédio para o nosso problema é Jesus Cristo. Sem Jesus estamos perdidos. Ele é o caminho. O pecado nos separou da vida e nos colocou no terreno da morte. E se quisermos viver, temos que voltar a Jesus, porque Ele é vida. Ele é nossa única esperança de vida. Ninguém pode mudar a sua natureza pecaminosa, a menos que permita que Cristo faça. O pecado afetou totalmente o ser humano. Você sabe que o pecado afetou o intelecto humano, as emoções humanas, afetou suas motivações, sua consciência, sua vontade, sua vitalidade. Por isso, o pecado é considerado, é chamado o vírus mais mortal, porque destrói vidas, destrói famílias. E se o ser humano não busca o remédio que é Cristo,
a cada dia você vai começar a morrer aos poucos, porque o pecado escraviza, o pecado te faz cego, o pecado faz você acreditar que é livre, para que você possa fazer o que quiser, mas você não sabe que é escravo. O pecado rouba seu sorriso, rouba seus sonhos, rouba sua vida, te deixa vazio e Satanás te faz acreditar que você se está divertindo, quando na realidade você se está destruindo. Por isso quem rejeita a salvação vive em constante autodestruição. Satanás não mudou de estratégia. Ele continua se disfarçando das coisas mais lindas para separar o ser humano de Deus. E quando você se separa de Deus, você se separa da vida. E quando você se separa da vida, você começa a morrer. Quando você se separa de Deus, sua vida é colocada sob o domínio do Satanás. E todos os seus desejos, seus impulsos estão em harmonia com os de Satanás. O livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 12 diz que o diabo desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O apóstolo Pedro, o seu livro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que ele anda como um leão procurando alguém para destruir. O diabo é muito astuto. Ele é astuto para seduzir, para armar armadilhas. Ele pode até fazer falsos milagres para te separar da verdade. E se não conseguir com tudo isso, então ameaça, coloca dores, sofrimentos, tragédias, pandemias, para que o ser humano culpe a Deus. Para que você pense que Deus te abandonou, que não vale a pena continuar servindo a Deus. E por isso que Satanás comemora quando ele consegue você pensar, quando você acredita que Deus esqueceu de você. Quando você está culpando a Deus por todas as tragédias que acontecem com sua vida. Porém, como Jó, podemos ser fiel na adversidade. Porque Satanás nunca pode devorar, destruir alguém que se apega a Deus. Mesmo quando essa pessoa não entende o que está acontecendo. Mesmo na noite mais escura da sua vida. Para o inimigo destruir a tua vida, primeiro tem que separar você de Deus. Mas enquanto você se aproxime mais de Deus, ele não poderá fazer nada contigo. Por isso o livro de Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Todos os dias você tem dois caminhos. Ou você vai para Deus, ou você começa a fugir de Deus. Todos os dias você escolhe a esperança para a sua vida ou o desespero para a sua vida. A escuridão ou a luz. O livro de João, capítulo 3, verso 19, é um dos textos mais tristes. Ali diz que a condenação para o mundo é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais que a luz. Cada dia você escolhe viver ou morrer. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, Deus diz assim: eu coloquei a vida e a morte. Escolhe a vida. Você sabe que este é o maior convite de Deus para você. Deixe o caminho da morte. Mas Deus somente pode convidar, Ele não pode forçá-lo. Porque Deus deu você liberdade de escolha. João, José, Luiz, Rodrigo, escolhe a vida. Cristo é a vida. A vida está cheia de escolhas. Uma escolha errada trouxe dor e morte. O ser humano estava condenado a morrer. Porém, Deus tinha um plano. Ao criar Adão e Eva, seres livres, havia a probabilidade de que escolhessem a morte em vez da vida. Por isso, antes de criá-los, Deus elaborou um plano de resgate. Antes que Deus diga que há luz, na eternidade diz que há uma cruz, porque o resgate seria o sangue de Jesus.
Ele tomaria o meu lugar, o nosso lugar. O maior resgate já pago no universo foi o resgate de Jesus pela humanidade. Ele colocou a corona dos espinhos que pertencia a você e a mim, para nos dar uma coroa de glória. Ele tomou o nosso lugar para nos dar um lugar no céu. Ele morreu em nosso lugar para que hoje tenhamos a esperança de viver eternamente. Por isso o apóstolo Pedro diz que todos nós fomos resgatados, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo. Agora eu quero dizer para você, o caminho está desenhado, a porta está aberta, a dívida está paga. Porém, todo aquele sacrifício não tem valor a menos que você não aceite no seu coração a Jesus. A salvação não tem que ver com o que somos ou com aquilo que oferecemos a Deus. Salvação tem que ver com quem é Deus, que coisa Ele nos oferece. Se formos longe por nossa rebelião, Deus foi mais longe na solução. Se o nosso pecado é enorme, a graça de Deus é maior. Você não deve subestimar o poder do pecado, mas, por favor, nunca deve subestimar o poder da graça de Deus. Sabe o que coisa deve fazer? Aceitar a graça de Deus. Essa graça salvadora é a mesma graça transformadora, é a graça que transforma a sua vida, que te coloca em harmonia com sua vontade, com sua palavra, com sua lei. E lembre que existem 3 coisas que Deus não conhece. Ele não conhece um pecado que não odeia. Ele odeia todo pecado porque sabe que o pecado destrui seus filhos. Número 2, Deus não conhece um pecador que Ele não ame. Nada que você faz o impede que Deus possa deixar de amar. Número 3, Ele não conhece um pecado que não possa perdoar. Você sabe que o pecado imperdoável é quando você não quer pedir o perdão. É quando seu coração perdeu a sensibilidade e você voluntariamente prefere viver no pecado. Mas desde que você reconheça que é um pecador e precisa de um Salvador, sempre haverá perdão para você. Mas também a Bíblia fala que não há melhor momento que agora para escolher Jesus como Salvador. O céu estará cheio de grandes pecadores arrependidos e transformados pela graça e o poder de Deus. Mas o lago de fogo estará cheio de pequenos pecadores que não cometeram pecados graves, mas sempre rejeitaram a graça de Deus e confiaram em suas obras. Hoje os braços de Jesus se abrem para recebê-lo, mas seus braços abertos não podem salvar quando seu coração está fechado. Um dia o pecado será eliminado para sempre, mas junto ao pecado será eliminado todos aqueles que se agarraram ao pecado, em lugar de aferrar-se a Cristo, agarrar-se a Cristo, então ali serão destruídos para sempre. Por isso hoje você tem a possibilidade de fazer a melhor escolha. Escolha Jesus. Vamos orar. Nosso Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Reconhecemos que Tu és nosso Salvador, que nós somos pecadores. Aceitamos Tua graça, a graça que transforma. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a procurar uma igreja adventista do 7º dia. Lembre, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.